Bem-vindo a todos novamente. Obrigada por estar com a gente hoje. A gente vai começar nosso webinário sobre construção verde no Brasil e, em particular, sobre a publicação que acabamos de mandar, que se chama Vamos Construir Verde, Guia Prático para Edificações, Espaços Públicos e Canteiros Sustentáveis no Brasil. Para começar, eu gostaria de convidar o Morgan Doyle, nosso representante do BID aqui no Brasil, para abrir nosso evento. Por favor, Morgan. Muito obrigado, Clementina. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui e gostaria de agradecer em nome do Banco Interamericano de Desenvolvimento a presença de todos vocês que estão nos acompanhando virtualmente, e em especial os parceiros que temos do governo federal, dos diversos municípios e dos colegas do setor privado e acadêmico que temos aqui hoje reunidos. Gostaria de começar com a minha fala com uma perguntinha. Se eu perguntaria para vocês qual é a porcentagem de emissões de CO2 que estão associados com o setor de edificações e construções, qual seria a resposta? Cada um faça essa pergunta na cabeça. Qual seria a porcentagem? Eu devo admitir que eu fiquei muito surpreendido. Eu achava que eu tinha muito claro, mas é 39% das emissões globais. Globalmente, a indústria da construção é uma das mais importantes fontes de consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa. Realmente é um fator que move a agulha, né? Por isso, estamos aqui hoje para apresentar nosso novo guia com recomendações para construir uma forma mais sustentável. O tema da construção civil é particularmente importante para o BID. A nossa carteira aqui no Brasil é composta por mais de 80 operações, cuja grande maioria tem construção civil, como habitação, equipamentos públicos, rodoviárias, corredores de transporte, escolas, hospitais, edifícios públicos, enfim. Realmente, para nós, é um elemento central em nosso trabalho. E, por isso, o tema de infraestruturas sustentáveis é um eixo transversal e fundamental para a nossa estratégia no Brasil. Há alguns anos, o BID incluiu nas suas políticas e nas suas estratégias de financiamento os requisitos de sustentabilidade. Nossa meta institucional para este 2020 é dedicar pelo menos 30% dos nossos investimentos a projetos que tenham como objetivo, como consequência, a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. Isso inclui empréstimos, garantias, subsídios de investimentos, cooperações técnicas e operações de capital. E o ano passado, 2019, fechamos com $5 bilhões em financiamento climático como Grupo BID, que de fato foi 29% do que aprovamos nesse ano. Então, foi um ano muito bom nesse sentido. E este ano temos que chegar a 30%. Além disso, para chegar a esse objetivo, trabalhamos uma série de diretrizes. O ano passado, o BID lançou uma publicação que chama-se Atributos e Marco para a Infraestrutura Sustentável. Eu recomendo para todos vocês também pegar. Isso reconhece a infraestrutura como base essencial para alcançar tanto os objetivos de desenvolvimento sustentável quanto as metas estabelecidas no Acordo de Paris. Além disso, em 2018, publicamos a guia Comprando Verde, como fomentar as compras verdes nos projetos financiados pelo BID. Nessa guia, a gente apresentou recomendações e boas práticas para considerar os aspectos ambientais em cada uma das etapas do ciclo do projeto, em especial no processo de aquisições. Portanto, gostaria de remarcar que nossos especialistas estão sendo realmente muito ativos, até incansáveis, no desenvolvimento de ações para concretizar aquelas políticas do banco junto aos executores dos empréstimos.
E o guia Construção Sustentável, que a gente vai ver hoje, é mais uma iniciativa nesse sentido. Para nós, é realmente fundamental que os profissionais do setor entendido como um todo, não? Que é bem abrangente, adquiram conhecimentos e desenvolvam práticas profissionais de sustentabilidade ambiental. Em especial, considerando os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia que está sofrendo o mundo, queremos reforçar a necessidade de trabalho ainda mais concertado e direto rumo a um desenvolvimento de uma infraestrutura sustentável. Aquela ideia de retomada verde, que tanto se fala, é realmente fundamental neste momento. Defendemos muito os esforços de recuperação econômica devem estar alinhados com a transição para uma economia mais verde e que, no pós-pandemia, os reguladores continuam ampliando os compromissos voltados para as agendas de mudança climática e de baixo carbono. Estou seguro que vocês vão gostar muito da publicação e também do evento. Desejo muito sucesso para todos. Muito obrigado. Passo a palavra para você, Clementine, e parabéns de novo. Muito obrigada, Morgan. Eu vou me apresentar, porque ainda não me apresentei. Meu nome é Clementine, eu sou especialista em desenvolvimento urbano e habitação, na representação do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil. Estou falando desde Brasília. E antes de passar para a apresentação sintética da nossa publicação, eu queria dar um breve histórico de como ela nasceu. Organizamos no ano passado, no mês de julho, aqui na representação em Brasília, um seminário físico, na época, não um webinário, na representação sobre construção verde. Tivemos a participação de vários parceiros, principalmente os governos subnacionais, prefeituras e governo de estado que compõem a nossa carteira, que são nossos parceiros com programas de desenvolvimento urbano no Brasil. Também contamos com a participação do governo federal brasileiro, também do governo paraguaio, que se juntou, e de alguns parceiros chaves, como o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, por exemplo, e alguns outros parceiros. E o evento foi um sucesso. Então, isso gerou uma grande demanda por converter o material que foi apresentado e discutido numa nota técnica. Obviamente, depois a gente se emocionou, então a nota cresceu e terminou em quase um livro, que é o que estamos apresentando hoje. Essa nota, ela é bem interessante no sentido em que realmente ela corresponde a uma colaboração entre vários perfis e internamente no banco, entre várias divisões. Temos 4 coautores que provêm das divisões de mudança climática, de desenvolvimento urbano e habitação e de infraestrutura social do BID, além de um coautor que vem do mundo acadêmico, que é pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, além disso, em termos de revisão, de acréscimos e melhorias, contamos dentro do BID com o apoio dos colegas das divisões de energia, de água e saneamento e de infraestrutura. Então, realmente foi um trabalho coletivo. O objetivo principal dessa publicação é que seja útil. Vocês vão ver mais na frente que por isso que a gente construiu ela de maneira super pragmática, porque, na verdade, o objetivo é que esse tema fique fácil de acesso para todo mundo. Eu cheguei no banco 2 anos atrás, em junho de 2018, e eu era totalmente ignorante do tema. Até que alguns colegas chamaram minha curiosidade, vamos dizer, e me demonstraram que não era tão terrível querer investir nesse tema. Então, a ideia é justamente isso, é que a nota possa ser tanto para especialista como pessoas como eu que não conhecem nada, que não tem pretensão de ser um detalhamento de tudo que você pode fazer, mas mais um apanhado, um passeio para poder sensibilizar e orientar um pouco, seja
decisores públicos ou equipes técnicos nas prefeituras ou nos governos, sejam meus próprios colegas do BID, porque quase todas as divisões têm que enfrentar a construção, como o Marlon falou, seja parceiros do setor privado, do setor acadêmico, que possam se apropriar esse tema e incorporá-lo mais nas suas práticas profissionais. Então, eu vou passar a palavra para a apresentação do guia. Eu só queria deixar claro antes que estamos abertos para qualquer pergunta ou dúvida. Depois das apresentações, teremos um momento de pergunta e resposta. Eu convido cada participante que tem uma pergunta para colocar ela no Q&A. Não é o chat, é o QA, que é perguntas e respostas, que está aqui no Zoom. Tem um espaço específico para vocês colocarem suas perguntas. Fiquem muito à vontade e no final a gente poderá respondê-las. Acho que estamos prontos, então estou muito feliz de passar a palavra para a minha colega Esperança Gonzalez, que é da nossa divisão de mudanças climáticas e que é, na verdade, a verdadeira instigadora dessa publicação, do evento do ano passado e da publicação agora. Esperança, estamos todos ouvidos. Tá, boa tarde. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Se vocês puderem me confirmar que vocês estão vendo. Está perfeito. Tá. Então, muito obrigada, Clementine. Você já falou, meu nome é Esperança Gonzalez, trabalho atualmente na divisão de mudança climática do BID, no escritório de Washington. E mais uma vez, muito aqui contentes todos nós como coautores de fazer a apresentação dessa nota técnica. Muito obrigada para todo o pessoal que está participando. E também dizer que para mim é uma honra apresentar esse trabalho que a gente tem trabalhado de forma conjunta com os meus colegas, a Clementine, a Lívia e o Lucas. Bem, deixa eu começar aqui a minha apresentação com algumas estatísticas para ver a importância que tem as cidades e as edificações no contexto de emissões e de consumo de energia. Segundo o C40 Cities, as cidades consomem mais ou menos 2/3 da energia total da energia total consumida no mundo. E quando a gente se foca na questão das emissões globais de CO2, as cidades chegam a emitir até 70% do total. Aqui já o Morgan me ajudou um pouquinho e dizendo que o setor das edificações, na verdade, é um setor muito importante quando a gente pensa nas emissões de CO2 e que representa mais ou menos 40% do total. Essas emissões vêm de diversos subsetores, dentro do setor de edificações, o setor residencial, o setor de serviços, o setor comercial, mas também da indústria da construção, né, como principal fornecedor de materiais de construção, como aço, como cimento, que tem grande energia incorporada durante o seu processo de construção. Mas vejam bem, as edificações não apenas são importantes em termos de consumo de recursos, mas também elas são muito importantes por uma questão muito simples, e é que a gente passa o maior tempo das nossas vidas nas edificações. A gente passa tempo nas escolas, a gente passa tempo nos escritórios, passamos tempo nos hospitais, enfim. E de um tempo para cá, para quem pode, claro, passamos mais tempo nas nossas casas. Então, o objetivo da nossa guia, como a Clementine já adiantou um pouco, foi simplificar o acesso de gestores públicos e privados, que não necessariamente são especialistas na questão de sustentabilidade ambiental, a soluções concretas. E eu quero dizer soluções concretas aqui, soluções que já foram testadas, soluções das quais já se tem experiência de sucesso, de forma tal que os gestores públicos e privados consigam incorporar elementos de sustentabilidade na construção civil. Bem, com o nosso guia, vocês vão encontrar resposta a perguntas do gênero: quais são as tecnologias que existem para economizar água num apartamento, numa escola, num hospital,
como um estacionamento pode servir para melhorar a drenagem das chuvas nos espaços públicos, assim como, por exemplo, quais técnicas podem ser utilizadas para poupar energia em diversas tipologias de edificações, e a nossa análise se estendeu até o canteiro de obras, que às vezes é um local ao qual não se presta muita atenção, mas na verdade tem grandes impactos ambientais. Então, vamos encontrar respostas para melhor administrar esse canteiro de obra. Esse guia que a gente está lançando hoje pode ser utilizado durante várias fases do projeto, né? Durante a preparação, na definição e na identificação das intervenções que vão ser feitas no projeto e, dito isso, nos orçamentos que vão ser feitos baseados nessa definição dessas intervenções, na preparação e execução também, nos estudos básicos, nos estudos executivos e nos próprios termos de referência. E aqui eu quero chamar a atenção para dizer que tudo, no final das contas, se traduz numa compra, né? Então, se os próprios termos de referência, que são instrumentos usados no setor público, por exemplo, para essa compra de melhores designs, ou essa compra de a construção mesma, ou a compra de uma melhora dos bairros, eles não são bem incorporados nos termos de referência, então estamos perdendo uma oportunidade importante de incluir critérios verdes e critérios de sustentabilidade ambiental. E durante a execução, como já falei, a gente traz os conceitos de sustentabilidade no canteiro de obras. Então, a nossa guia, ele se estrutura em 4 partes básicas, uma que nós chamamos de construção verde, outra que se refere às edificações verdes, que já vamos ver mais na frente o que significa isso, outro relativo aos espaços públicos verdes e um final que foca nos canteiros de obras. De forma geral, nas edificações verdes e nos espaços públicos verdes, a gente apresenta soluções, a gente elenca soluções e, como também já foi falado, detalha soluções com uma linguagem muito simples, né? Para quem não sabe muito do tema, mas que tem disposição de aprender do tema e que tem disposição de implementar o tema nos seus projetos, o guia fornece ideias muito importantes e dá para ver cada uma das soluções que nós elencamos e ver o que é essa solução, a definição básica da solução. Quando convém utilizar essa solução? Porque nós entendemos que o Brasil, sendo um país de dimensões continentais, talvez uma solução que possa ser melhor a sua aplicação no norte do país, talvez não seja a mesma que funciona no sul do país, né? Quais são as vantagens desse uso? E aqui eu estou falando principalmente das vantagens ambientais, mas a gente também tentou trazer vantagens sociais e vantagens econômicas da implementação dessas medidas. Quais são as desvantagens desse uso? Porque às vezes tem desvantagens no uso de algumas dessas medidas, e vamos colocar aqui o exemplo de uma medida que demanda muita manutenção, e então, se essa manutenção não for planejada com antecipação, pode ser que uma medida que inicialmente tinha um objetivo de ser verde, de ser sustentável, ela não seja tão bem sucedida se a manutenção não é feita apropriadamente. Como utilizar essa solução? E aqui a gente trouxe basicamente a normatividade associada à implantação de cada uma dessas soluções no Brasil, e uma subseção para cada uma dessas soluções que eu acho muito legal desse guia e eu colocando em prática. A gente trouxe exemplos do Brasil e, quando não foi possível do Brasil, exemplos da América Latina de soluções bem-sucedidas Bem, então já falei, eu vou passar agora aqui muito rápido, porque tenho pouco tempo, eu quero dar mais a palavra para a discussão depois, mas o primeiro capítulo trata de construção verde como um todo, e nós ali caracterizamos várias coisas do Brasil, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é análise de ciclo de vida, que nós discorremos ali no capítulo, e eu convido vocês a ler um pouco mais, porque essa aproximação de análise de ciclo de vida permite a gente
fazer várias conclusões e tomadas de decisão interessantes. O capítulo de edificações verdes, então, traz medidas que estão relacionadas com energia, água, materiais de construção e também elencamos as diferentes etiquetagens e certificações que são usadas no Brasil para certificar as edificações como verdes. Quando falamos de edificações verdes e de energia, em particular, a gente traz a noção de edifício altamente eficiente energeticamente e elencamos soluções passivas, como que vêm da arquitetura bioclimática, soluções ativas que têm mais a ver com a eficiência energética, sensibilização dos usuários e também tratamos soluções que são mais de geração de energia, como painéis solares fotovoltaicos. Aqui só trouxe umas fichas para apresentar para vocês do que vocês podem encontrar lá. Aqui uma solução passiva de ventilação natural que se considerada durante o design da edificação, pode trazer benefícios de conforto para os usuários e também uma redução no consumo, né, uma redução na conta de energia por conta de ar-condicionado, por exemplo. E eu colocando em prática aqui um exemplo, esse aqui não é do Brasil, é da Colômbia, de um projeto financiado pelo BIGI, de umas escolas que usaram essa ventilação cruzada como método para acondicionar ou para arrefecer os espaços. E na água, de igual forma, a gente trouxe medição individualizada, soluções tecnológicas, o aproveitamento de água cinza. E aqui, mais uma vez, um exemplo que é muito legal, que trouxemos do semiárido do Rio Grande do Norte, onde toda a água usada nas atividades domésticas passou a ser purificada e utilizada na irrigação de árvores frutíferas e hortaliças agroecológicas. Então, trouxemos exemplos de diferentes, de novo, partes do Brasil. E no quesito de materiais de construção, então, a gente elencou vários materiais ecológicos, aqui só, mais uma vez, para trazer um exemplo, o bambu, que não tem sido muito usado no Brasil, mas no resto da América Latina tem sido usado, então, nós acreditamos que tem um potencial interessante. Vocês também podem encontrar ali links com vídeos que vão levar vocês para ver mais em detalhes as tecnologias, como têm sido aplicadas, enfim. O segundo capítulo trata dos espaços públicos, né? E aqui eu só quero chamar, temos muitas medidas ali, né? Mas eu quero chamar a atenção para as soluções baseadas na natureza e por isso que eu trouxe esse exemplo. Nós contamos hoje com a participação de um dos inspiradores dessa parte aqui, talvez numa segunda versão desse webinar aqui, mas o Jardim de Chuva, por exemplo, que é uma medida de infraestrutura verde urbana que atua como bacia de infiltração. Então, aqui para chamar a atenção que é uma medida que não só ajuda na mitigação dos gases de efeito estufa, mas também na adaptação, né? Na adaptação ao desafio que temos nós como humanidade das mudanças climáticas, nos quais esperamos, né, que fenômenos como, por exemplo, a chuva cresçam em intensidade e frequência. E aqui um exemplo também legal de uma empresa que chama Fluxo Design, que nos inspirou um pouco com essa parte aqui, onde um grupo de pessoas se uniu para fazer passar de um local onde eram depositados os entulhos a um local recuperado e como um jardim de chuva que ajuda na drenagem das chuvas. E, finalmente, o canteiro de obra, não vou me deter aqui porque a Clarice mais na frente vai comentar um pouco esse capítulo, mas a gente incluiu várias características que deveria ter o canteiro de obra para ser mais sustentável ambientalmente. E isso por quê? Porque é um dado também que chama muito a atenção, e é que os resíduos de construção e demolição representam, no Brasil, até 70% dos resíduos sólidos nas grandes e meias cidades brasileiras. Então, acho que um número que a gente tem que ter na cabeça e trabalhar também no canteiro de obra na questão de sustentabilidade. E
eu gostaria de encerrar aqui com algumas reflexões finais, dizendo que existem inúmeras soluções e tecnologias verdes. O mercado está evoluindo rapidamente, ainda bem. Essas soluções já têm sido implementadas, então a gente não fala de coisas que são muito, que só têm sido implementadas em países desenvolvidos, não. A gente, na verdade, fala de soluções que já foram implementadas no Brasil e também na América Latina. O nosso guia é importante para gestores públicos, equipes de projeto. É muito simples de ir por ele, identificando medidas e conhecendo as características principais dessas medidas. O guia apresenta os benefícios ambientais, mas para alguns casos a gente também trouxe os benefícios econômicos e os benefícios sociais. É importante levar em consideração a integração de todos os atores ao longo do ciclo da construção, quer dizer, isso aqui não é só de engenheiros, não é só de arquitetos, isso aqui é dos gestores públicos, é da pessoa que faz as compras, é um time, né, que tem que trabalhar para fazer a sustentabilidade ambiental continuar, né? E é imprescindível o pensamento de ciclo de vida, porque isso permite a gente fazer análises mais de longo prazo e não apenas pensar no custo de investimento, por exemplo, sino no custo de ciclo de vida. Eu vou encerrar por aqui, muito obrigada, e eu aguardo, espero que vocês tenham gostado da apresentação, espero que vocês também gostem da nossa guia, que ficamos trabalhando muito nela, e fico no aguardo de comentários e perguntas. Clemente? Muito obrigada, Esperança. Aos colegas participantes, não se assustem, porque isso foi bastante rápido. Como vocês entenderam, a ideia era mais dar a todos vocês um gostinho para ter vontade de poder acessar ao guia como um completo. No chat, logo no início da sessão, foi colocado o link para poder baixar a publicação, então podem encontrar lá, e se essa apresentação da Esperança já chamou sua curiosidade, então convidamos vocês a acessar o documento completo. Agora vamos fazer um pequeno foco especial sobre o tema de edificações. O tema de edificações é o que compõe o primeiro capítulo do nosso guia. Vocês estão vendo na tela agora alguns extratos do conteúdo do guia, para dar uma ideia a vocês de como são casos práticos, são fichas técnicas, de ferramentas ou metodologias a serem usadas. E para melhor falar desse tema, eu vou estar convidando a Marina Amorim. A Marina é coordenadora de cooperação técnica na Secretaria Nacional de Habitação do Ministério de Desenvolvimento Regional. Ela acompanha desde muitos anos a questão da sustentabilidade, em particular nas habitações de interesse social, e, entre outras coisas, ela coordenou o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, o PBPQH. Então, Marina, eu queria lhe fazer essa pergunta. Diante dos problemas ambientais e das mudanças climáticas que estamos experienciando, meu Deus, que estamos vivenciando agora, como você pensa que vai mudar a maneira de produzirmos habitação social no Brasil? Olá, boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a oportunidade e parabenizo aí o representante do BID no Brasil, o senhor Morgan Dolly, e também os autores, Esperança, Lívia, Lucas e Clementine, né, por essa excelente publicação aí que nos convida ao desafio de construir verde, né? Refletindo um pouco sobre a questão que me foi endereçada, eu entendo que a maneira de produzir habitação social no Brasil, ela está em contínuo processo de transformação, e que agora esse processo tende a se acelerar devido aos compromissos assumidos pelo Brasil em relação ao clima, né, com o Acordo de Paris em 2015, e também aos esforços conjuntos aí de parceiros multilaterais e de governo, e também dos próprios cenários aí agora explicitados pela Covid. Né? Um pouco aqui do nosso histórico de atuação do governo federal no tema, né?
Como resposta aos compromissos que a Secretaria assumiu na Conferência Habitat 2, em 1996, que propõe, né, uma agenda de diretrizes para a criação de assentamentos humanos sustentáveis para o século XXI, tendo em vista a relação com o meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento social, direito de mulheres e questões demográficas, entre outros, né, foi criado o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade da Habitação, que é o PBQPH, que foi a principal estratégia da Secretaria Nacional de Habitação para a melhoria da qualidade e modernização do setor da construção civil no país, né? No PBQPH, as empresas são certificadas, é uma certificação nos moldes da ISO, né, para a construção civil e para acessar os recursos do governo federal, tanto para os empreendimentos de faixa 1, como os destinados à família, que são destinados a famílias de baixa renda, que ganham até R$ 1.800, quanto também para os empreendimentos financiados pelo Fundo de Garantia do Trabalhador por Tempo de Serviço, FGTS, as empresas precisam ser certificadas no programa. O PBQPH também tem os programas setoriais de qualidade, que permite a reunião de segmentos de fabricantes, que, respaldados pelo regimento do programa, eles podem testar os desempenhos de materiais, componentes, sistemas construtivos que estão no mercado e divulgar aqueles que não estão em conformidade, né? A gente tem resultados muito positivos obtidos nos programas setoriais de qualidade, como, por exemplo, no segmento de tintas, né, com a eliminação e redução de níveis de chumbo, por exemplo. Também no segmento de louça, como exemplo, a redução do consumo de água na fabricação e na operação, né, por exemplo, de bacias sanitárias. Foram avanços que a gente conseguiu aí com esse programa. Fechando o tripé aí de ações do PBQPH, nós temos também um Sistema Nacional de Avaliação Técnica, que é o SINAT, que ele é a porta de entrada para sistemas construtivos inovadores, né? Então, essas novas iniciativas, ou até sistemas construtivos que não são tão inovadores assim, mas que não estão abarcados pela norma brasileira técnica, e que a partir do SINAT, das avaliações do SINAT, eles podem ser implementados e ser destinados recursos do governo federal para implementação desses sistemas construtivos inovadores, né? Mas como avançar mais, né? Eu acho que essa publicação coloca esse desafio para a gente e também quais são os desafios impostos na habitação social, né? Acho que é uma grande questão, né? Acho que o primeiro grande desafio da habitação social é o preço final da unidade e a otimização dos recursos públicos aí frente à dimensão do déficit habitacional no país. Né? Acho que em relação a isso, outra questão se coloca, que é o custo de operação também dessas edificações, né? E nesse sentido, como implementar medidas que apresentem melhor custo-benefício a partir dessa análise do ciclo de vida das edificações. Né? O guia traz experiências e orientações práticas, né, de como implementar, inclusive, medidas passivas, que podem ser implementadas sem um aumento excessivo de custo, e isso, para a gente, é bastante importante. Outras iniciativas que a gente tem desenvolvido no âmbito de uma cooperação técnica Brasil e Alemanha. A GIZ tem apoiado a Secretaria Nacional de Habitação através do projeto EDUS, né, que é o Projeto de Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável, com estudos, né, que contribuem aí para a análise desse custo-benefício. Também com ferramentas, a gente está desenvolvendo em parceria com o Sinduscom uma calculadora de consumo energético e emissão de CO2, e também com um futuro aí em vista para lançamento de um concurso de projetos em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil. E para encerrar, acho que a gente não poderia deixar de falar aí do projeto Promorar, que é fruto da cooperação que a gente tem, a CNH tem com o BID, para modelagem de novos produtos e ampliação das estratégias da habitação social no Brasil, que está contribuindo aí para a implementação de um registro de oferta de moradia, que pretende oferecer um sistema de pontuação
que prioriza direcionamento de subsídios e vantagens para os empreendimentos que fazem uso de ecotecnologias e que tenham melhor inserção urbana também, com esse olhar para a cidade, né? Com esse objetivo de produzir cidades mais eficientes e inclusivas. É isso. Muito obrigada, Marina. Eu agradeço você por ter trazido, em particular, esse tema também da sustentabilidade econômica. A gente ainda se depara muito com essa resposta de, ok, muito legal, mas eu não tenho orçamento, mas é mais caro. Então, acho que ainda temos um grande trabalho na frente para melhor estudar o custo-benefício, para demonstrar que trabalhando com ciclo de vida não é mais caro construir verde, ou se ainda é porque realmente, justamente, devemos trabalhar na ampliação do mercado para poder trabalhar na acessibilidade dos custos. Então, obrigada pela sua intervenção. Vamos agora focalizar no tema de espaços urbanos públicos, que compõe o segundo capítulo da nossa guia. Espaços públicos quer dizer como praças ou parques também podem integrar considerações de sustentabilidade, como construir playgrounds ou bancos com material adequado, como pavimentar as vias de maneira a melhorar a drenagem de águas urbanas, etc. Então, para este tema, estou muito feliz de convidar a minha colega Juliana Almeida, que é coordenadora do Cluster de Integração de Mudanças Climáticas no BID, também na sede em Washington, e que vai nos compartilhar algumas reflexões sobre a importância dos espaços públicos, em particular na sustentabilidade ambiental. Então, Juliana, eu queria perguntar para você, qual é a sua visão da sustentabilidade para os espaços públicos no Brasil e qual seria, em particular, o papel do BID para incentivar esse enfoque? Obrigada, Clementina. E antes de fazer minha intervenção, só parabenizar aqui também os outros expositores e aos autores dessa guia, né, que é uma guia que inspira todos nós. O tema do espaço público realmente é super importante e nós sabemos que cumpre dois papéis fundamentais. Por um lado, você tem o tema social, né, que ajuda a qualidade de vida, a saúde das comunidades onde esses espaços públicos se localizam, né? Eles fomentam tanto atividades ao ar livre, o convívio social, que é super importante, esporte para crianças, etc. E também, por outro lado, eles cumprem um papel fundamental para o tema ambiental, né? Eles não só diminuem a poluição, né, pela quantidade de árvores que são plantadas nos espaços públicos, né? Todos nós sabemos que as árvores filtram o ar, filtram o CO2, e também eles ajudam na diminuição dessa onda de calor, da sensação térmica de calor que é muito forte nos centros urbanos, né? Também os espaços públicos, por outro lado, podem absorver a água da chuva, evitando inundações. E eu gostaria de parar aqui porque esses dois temas cobram muita importância, considerando os cenários de câmbio climático que a gente tem visto e estudado tanto para o mundo, para a região e, no caso específico do Brasil. Né? Nós temos cenários que dizem que vai haver um aumento de temperatura, né? Isso já é quase que um fato, difícil voltar atrás. Então, contar com espaços públicos que ajudem a diminuir essa sensação de calor e, por outro lado, que acomodem, absorvam também os impactos de eventos naturais extremos, como é o caso das inundações, vai ser fundamental. E um outro aspecto não menos importante é que também eles fomentam a biodiversidade no entorno urbano, ao proporcionar casa, lugar para animais de pequeno porte, para os insetos, né, que têm um papel muito fundamental nos ecossistemas que nós possuímos. E um outro aspecto que eu gostaria de señalar aqui é a questão que os espaços públicos têm um papel também para os países atingirem suas metas de câmbio climático. O Brasil, como todos os demais países da América Latina, vocês devem saber, eles se comprometeram com o Acordo de Paris, né? E, através do Acordo de Paris, foram estabelecidas certas metas
de redução de emissões, né, o que a gente chama de mitigação, e também metas de adaptação. No caso do Brasil, o governo estabeleceu um compromisso de redução de emissões de 37% para o ano de 2025, comparado ao ano base, né? Essa meta foi estabelecida na NDC do país. Então, os espaços públicos têm uma função primordial aí, né? Conforme a Esperança assinalou na apresentação dela, o nosso representante Morgan também assinalou, os espaços urbanos geram mais de 30% a 40%, isso varia dependendo da cidade, das emissões, né? No caso do Brasil, as áreas dedicadas a espaços públicos relativamente ainda são muito baixas, né? E fruto principalmente de um desenvolvimento urbano desordenado, né? Existe pouco planejamento urbano em certas localidades, em certas cidades, e isso contribui para que os espaços públicos não tenham um papel preponderante como eles poderiam ter, né? Existe limitada vontade política, também existe o tema de disponibilização de fundos para investir nesse tema, né? Seja através de obras novas ou também através da revitalização dos espaços obsoletos, né? Alguns arquitetos gostam de falar que muitas vezes o que a gente vê é um certo urbanismo de pracinha, ou seja, se melhoram algumas ruas aqui, se constrói ou reformam algumas praças ali, e não necessariamente da forma ordenada que deveria acontecer, né? E claramente, à medida que as cidades se tornam mais densas, o acesso a esses espaços públicos verdes cobrará uma importância ainda maior, né? Essa arborização pode amenizar também os níveis de estresse das pessoas e reforçar a sensação de bem-estar, né? O contato com a natureza é fundamental e eu acho que isso agora, com a situação que a gente está vivendo com o Covid, isso ficou bem claro para as pessoas, a necessidade de ter esse contato mais próximo com a natureza. E quando a gente verifica que mais de 70% da população na América Latina se localiza em espaços urbanos, né, nos entornos urbanos, maior importância cobra realmente a devoção de uma atenção política e de recursos para o tema de espaços públicos urbanos. Agora, qual o papel do banco? O banco ele vem basicamente apoiando através de 3 linhas de ações. Uma é através de projetos de investimento, né, de empréstimos, já seja na área de urbanismo per se, mas também na área de recuperação de centros históricos e de projetos que fomentam o turismo, né? Essas 3 linhas de ações são ações que o banco vem apoiando já desde muitos anos, desde a sua criação, mas eu gostaria de señalar basicamente projetos novos que estão apoiando cidades, países em geral nesse tema, né? Hoje, nós temos mais de 7 projetos de apoio urbanístico que contemplam medidas de apoio à revitalização de espaço público, tanto no Brasil como em outros países da América Latina. Para dar só uma ideia, nós temos projetos hoje sendo executados na Argentina, Uruguai, Peru, México e Santo Domingo, na República Dominicana, né? O BID tem um papel catalisador, né? O principal sócio, o principal banco de desenvolvimento na América Latina, é o principal sócio dos países para vários temas, inclusive o tema urbanístico. Então, o BID cumpre um papel muito importante ao trazer ideias novas, ao trazer lições aprendidas de países que estão mais avançados nesse tema, e ao possibilitar esse intercâmbio de conhecimento e, por último, ao financiar esses projetos que colocam em andamento não as pracinhas que nós conhecemos de antigamente, mas sim realmente grandes projetos de espaços públicos que agregam esses elementos que tanto possibilitam um maior papel, já seja social como ambiental, né? Assim que muito obrigada, Clementine.
Eu que agradeço, Juliana. Eu acho que você colocou um ponto muito importante para todos nós, que também foi um ponto de reflexão bem intenso na hora de elaborar a publicação, que é a articulação entre a escala micro e a escala macro. Então, a gente ficou muito concentrado em soluções a começar do menor nível, mas sempre com a preocupação de como articular, não fazer só uma pracinha, como você diz, mas como articular com o planejamento da cidade como em todo, como incorporar temáticas de localização, para incorporar também adensamento contra espalhamento e essas dinâmicas a nível da cidade toda. Então, eu agradeço. E agora vamos passar para o terceiro e último tema que compõe o terceiro capítulo da nossa publicação, que é o canteiro de obras. É um tema que muitas vezes é esquecido quando se fala do papel da construção civil na sustentabilidade ambiental e não menos importante. Então, para este tema, estou muito feliz de convidar a Clarice Degani. Ela é coordenadora executiva no Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, o CBCS, que é uma entidade que trabalha com o tema da construção verde como seu objeto principal. E a Clarice, entre outras coisas, é especialista em como conduzir um canteiro de maneira sustentável. Então, Clarice, você que tem muita experiência na gestão sustentável de canteiro de obra, queríamos ouvir de você, se pudesse nós contar um pouco da visão do CBCS neste tema em particular, por favor. Obrigada, Clementine e a equipe do BID pelo convite de estar aqui com vocês de novo, depois daquela nosso encontro em Brasília, em 2019. Eu gostaria de saber se está compartilhando a tela, se deu certo o compartilhamento da minha tela. Deu sim, só falta... Isso, perfeito. Beleza. Bom, eu estou muito, muito feliz. Eu li o guia hoje, né? E aí a sua pergunta que é qual que é a visão do CBCS nesse tema, o que me alegra é que a gente tem aí uma convergência de visão, né? Eu adorei a forma como vocês estruturaram o conteúdo do guia, né? Que vocês colocam lá os exemplos das boas práticas, mas vocês incluem de uma maneira muito clara vantagens, desvantagens, em que contexto que aquela boa prática se insere, e isso é muito importante, porque não existe uma lista de soluções de sustentabilidade para edifício, para espaços públicos e para canteiros de obra. O que existe é um entendimento do contexto, né, em que local que eu estou trabalhando, que as pessoas que vão utilizar aquele espaço, e aí sim identificar o que faz sentido, quais são os aspectos ambientais relevantes para aquela situação. Então, a forma como vocês mostram vantagem e desvantagem, estruturaram todo o material, estão de parabéns, está bem alinhada com a visão do CBCS, né? Então, aqui nesse slide eu trouxe para dar uma ilustradinha, e ficou excelente, porque a gente alinhou tudo, né? Com a fala da esperança, tá total alinhado. O CBCS, ele enxerga as edificações, né? Esse ambiente construído, como elementos das cidades, né? As edificações compõem as cidades. E os diversos canteiros de obras que a gente tem espalhados pela cidade, eles vão se transformar numa edificação, mas eles também são elementos que compõem as cidades, né? E as infraestruturas que levam energia, água, coletam esgoto, meios de transporte, fazem todas essas conexões entre essas edificações e as cidades, né? E a indústria, ela surge para abastecer tudo isso, né? Então, a escolha dos materiais, a forma como os materiais são construídos e transportados e levados e utilizados dentro dos canteiros de obras também é extremamente relevante, né? Então, também alinhou com a fala anterior de vocês, que do PVQPH, né? Da importância dos PSQs, né? Na seleção, na escolha desses materiais, na gestão dos fornecedores. Aqui está um outro slide que está alinhadíssimo com o que vocês falaram, que aí eu entrei na escala micro aí do edifício, né? Então, o ciclo do edifício, né? O ciclo de vida do edifício, que ele começa com o planejamento, que é o entendimento do contexto onde aquele edifício vai se situar, as soluções de projeto, né? A concepção daquele ambiente construído,
A etapa de canteiro de obras, ela acaba sendo uma etapa mais breve desse ciclo de vida, né? E aí passa pelo uso, manutenção, reforma, demolição, e a gente quer uma desconstrução, a gente quer que esse ciclo de vida se feche. E aí a gente fala em baixo impacto, mas também a gente fala no aspecto econômico, que a gente tem que ter produtividade, menores riscos e trabalhar a economia circular, né? E aí, para encerrar aqui, que já piscou aqui meu tempinho que acabou para falar, para a gente entrar para as perguntas, o canteiro de obras, né? Se a gente enxerga o canteiro de obras como algo que consome recursos, né? Que seleciona esses melhores fornecedores, né? Olhando para esses aspectos socioambientais, para as cargas ambientais que esse canteiro de obras coloca nas cidades, né? As interferências dele com o meio e olhar para as instalações provisórias mais sustentáveis. Então, a gente acabou cobrindo todo o conteúdo do guia de vocês, né? Então, a gente tem um alinhamento aí perfeito. E todos esses elementos são passíveis de mais pesquisa, de mais investigação e de práticas que sejam bem aderentes à realidade das pessoas, né? Aí eu dei uma olhada aí nos chats enquanto a gente estava conversando, eu vi que tem gente que está buscando justamente essa cola, essa aderência. Tudo bem, eu quero começar a fazer elucubrações, né? Pé no chão, real, factível e com a menor quantidade de recursos financeiros possíveis, né? Com o menor custo possível, para tornar isso viável, né? Bom, consegui daí falar no 5 minutos, fico disponível e parabenizo mais uma vez toda a equipe de vocês com esse evento e com a publicação de vocês. Muito obrigada, Clarice. Eu que agradeço, a gente que agradece. Eu acho que eu vou pular logo para as perguntas, porque recebemos bastante perguntas no chat. Então, tem várias, na verdade, que estão ao redor do mesmo tema, que é o tema dos desafios da sustentabilidade ambiental e, especialmente, no caso das edificações sociais. Que tem limitações no orçamento e também na manutenção. Então, a primeira pergunta seria, eu acho que poderíamos dirigir essa primeira pergunta para a Lívia, que é nossa colega coautora do guia. Lívia, o que pode fazer um construtor com baixo orçamento? O que você acha sobre o retorno do investimento dessas medidas verdes? Grande desafio para você, Lívia. Muito obrigada, Clemente. Bom, a pergunta é muito interessante, abre uma grande discussão. Um construtor com baixo orçamento, na verdade, tem muitas oportunidades de trabalhar no edifício, seja com projeto ou tecnologias passivas, seja com medidas ativas de baixo custo e que tem um alto retorno do investimento. Especialmente quando projetamos edifícios novos, o primeiro passo é trabalhar no projeto mesmo, seguindo especialmente os princípios da arquitetura bioclimática. A arquitetura bioclimática é aquela que considera as condições climáticas locais, buscando aproveitar dos recursos disponíveis no local e se proteger dos aspectos que podem ser negativos. Por exemplo, em um clima quente e úmido, pode-se aproveitar dos ventos existentes para melhorar a ventilação natural e usar a vegetação existente para sombrear um edifício e assim protegê-lo do aquecimento solar. Essas estratégias permitem gerar conforto térmico dos usuários, diminuindo a demanda de energia do edifício, e isso garante um aumento da eficiência energética da edificação, que implica também a redução dos impactos ambientais, como também a redução dos custos na operação das edificações. Isso é um tema muito importante, especialmente para aquelas edificações públicas, habitações de interesse social, etc., que têm dificuldade no orçamento da manutenção e também do uso dos edifícios mesmo. Dentro das estratégias passivas, existem umas que têm impactos mínimos no orçamento e também nas necessidades de manutenção das edificações, já que implicam somente na realização de um projeto bem pensado no princípio. Isso, por exemplo, pode ser uma orientação correta do edifício
de acordo à sua latitude ou à localização e altura das janelas para garantizar uma ventilação cruzada. Essas tecnologias são bem sencillas, bem simples, e não implicam tecnologias que são complicadas de manter e que implicam custos adicionais para os edifícios. Também, claro, existem também medidas que são mais caras e mais complexas de implementar, como podem ser telhados ou fachadas verdes ou fachadas ventiladas. O guia, nesse sentido, o guia apresenta muitas opções para vocês explorarem, e essas opções têm diferentes magnitudes, têm diferentes custos. Assim mesmo, também, uma vez que o edifício foi trabalhado com uma aplicação de medidas passivas, é possível também introduzir medidas ativas que permitem reduzir ativamente o consumo de recursos, aumentando ainda mais a eficiência energética do edifício e reduzindo ainda mais os custos. Isso pode ser, por exemplo, introduzindo a iluminação LED ou equipamentos eficientes. Também é possível incorporar medidas que busquem diminuir o consumo da água, como a Esperança já mencionou, como os aparelhos economizadores de água para banheiros e cozinhas. E bem, é verdade que o custo inicial desses aparelhos pode ser maior que os tradicionais. No entanto, é muito importante considerar que os menores consumos geram economia nas faturas da energia e água. E que, ademais, esses aparelhos tendem a possuir uma vida útil maior que os tradicionais, como é o caso, por exemplo, da iluminação LED. Então, isso faz que o investimento seja rentável ao longo do ciclo de vida de uma edificação. Em um terceiro momento, também é possível avaliar a possibilidade de implementação de sistemas de energia renovável no prédio para satisfazer a demanda de energia restante. Isso pode ser, por exemplo, introduzindo coletores solares térmicos para atender ao uso final da água quente, ou sistemas solares fotovoltaicos para produzir energia elétrica. Nesses casos, sempre é bem fazer uma análise do custo-benefício para analisar a relação entre o custo inicial do investimento e a economia obtida no ciclo de vida da tecnologia. Isso é muito importante para entender em quantos anos o investimento inicial pode ser recuperado. Isso varia muito dependendo das tecnologias utilizadas, do local onde são implementadas e assim. Enfim, existem muitas oportunidades para melhorar a sustentabilidade dos edifícios, mesmo assim quando os orçamentos são limitados e o orçamento também da operação dos edifícios também tem limitações. Então, o guia pode ser muito útil para explorar o universo das medidas e tecnologias existentes e poder identificar as mais apropriadas para cada caso específico. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Lívia. Obrigada pela tua resposta. Tem outra pergunta que eu queria colocar aqui, que é interessante, que questiona a divulgação desses conhecimentos. Então, eu queria aproveitar que temos aqui nos convidados um representante do setor acadêmico, Lucas, que é professor e pesquisador na universidade, e eu queria perguntar, eu queria repassar esse questionamento sobre qual é o papel dos cursos de arquitetura e engenharia nessa divulgação desses conhecimentos e dessas práticas verdes. Como que você vê seu papel, por exemplo, como professor ou a academia em geral? Obrigado, Clementine, pela pergunta, muito importante. Foi muito bom participar desse manual, porque eu acho que a importância de ver diferentes pontos de vista. Eu vejo, por exemplo, a minha formação, na época, a gente começava a falar, formei em 2013, 2012, começava a falar de construção sustentável, mas era muito aquilo, de forma isolada, uma disciplina obrigatória, letiva. E eu acho que hoje a construção sustentável ela está mais difundida nos cursos, tanto de engenharia civil como arquitetura, que trabalha mais com a parte de construção, né, mais distribuída. Eu vejo isso tanto por uma demanda, né, dos alunos e dos novos professores, que que a gente quer hoje é que isso vire o comum. A gente sabe que os cursos de arquitetura e engenharia têm uma carga horária muito grande, né, então a gente tem que ter estrutura, instalação, projeto, né, e acaba que essa parte de construção sustentável vai sendo deixado
para o final, eu vou contar a experiência que eu tive na FAU da FRJ. Né? Lá a gente tem um ateliê integrado, que seria basicamente trabalhar vários projetos ao mesmo tempo, né? Instalação, arquitetura, um projeto integrado, que é uma premissa importante da sustentabilidade, que a gente traz isso lá no manual. E aí chegava alguns alunos, professor, eu quero usar uma fachada verde, uma cobertura verde. Aí eu perguntava, mas por que você quer utilizar? Porque é sustentável. Mas por que é sustentável? Então, acho que o nosso guia conseguiu levantar essa quantidade de soluções que hoje, ainda bem, estão na moda, né? E a gente, eu falo, né? Todo tipo de solução que a gente vai colocar no projeto, ela traz benefícios, mas ela tem que trazer cuidado. Por exemplo, na fachada verde, eu preciso de impermeabilização, né? Eu preciso tomar alguns cuidados especiais e eu acho que a gente na academia, né, tem que direcionar para isso. A gente sabe também um ponto importante que eu queria ressaltar, né? A gente sabe que no mercado tem um famoso greenwash, né, o verniz verde. Então, tem muita empresa que vende o produto dito sustentável, mas será que ele vai ser sustentável? Eu utilizo um resíduo, ele é sustentável. Talvez, mas quando eu penso em desempenho, em durabilidade, né, a gente tem a norma de desempenho desde 2013 e ainda ela não entrou efetivamente. A gente sabe que muitas empresas ainda não utilizam, né? Então, acho que esse é o papel. Outra experiência que eu tive também na Faculdade de Arquitetura, no canteiro experimental, né, que lá era o canteiro que a gente colocava em prática soluções diferentes do mercado. Por exemplo, hoje também está na moda, os de pallets, caixas de madeira, né, e a gente via que muitas desse tipo de material, quando chega lá na frente, tem problema de desempenho, de durabilidade, então o aluno consegue sentir isso. E eu acho que também hoje a gente está vivendo no mundo da informação, né, e da desinformação ao mesmo tempo. Então, a gente da academia tem que encontrar uma maneira de passar, por exemplo, o que a gente desenvolve em pesquisa, o que a gente desenvolve em extensão, para a sociedade, né? Então, por exemplo, ninguém vai ler uma tese, um artigo científico, né? É muito difícil. Então, tem que transformar todo aquele conhecimento ali adquirido, né, numa forma de, por exemplo, um texto no blog, né? Eu convido depois vocês a lerem um artigo que eu escrevi junto com outros colegas da FAO, especificamente sobre isso, né? Como que o ensino da arquitetura, por exemplo, o canteiro experimental, né? Falando também de economia circular, que a Clarice trouxe, que a gente também não consegue hoje ficar sem, a gente tem que incluir. Eu acho que as novas tecnologias, por exemplo, o BIM, né, que hoje está cada vez mais comum, os alunos já estão utilizando o Revit, ArchiCAD, outros softwares BIMs. A questão de simulação energética, que antes era mais complicado, hoje eu vejo que os alunos já têm mais interesse. E eu acho que, assim, para fechar, a universidade, né, muitas universidades hoje estão, por exemplo, têm seus parques tecnológicos, né, que é uma forma de integrar esse conhecimento, vamos dizer, acadêmico com o mercado. Lá na COP, por exemplo, vai estrear o nosso laboratório LCI, Laboratório de Construção Inteligente. Né? Muitas universidades do mundo estão com esse modelo de Urban Living Labs, que é os laboratórios vivos urbanos, que fazem essa integração, né, entre a academia, entre a sociedade e o mercado, né, porque tem que ter um investimento, tem que escalar isso, trazer. Lá na universidade acaba que muitas vezes a gente fica na ideia, no protótipo, mas eu tenho que transformar isso em tecnologia, né? Então acho que esse é o nosso papel, né? Acompanhar o mercado, o projetista, as associações, as normas brasileiras, que tem um papel importante. A gente sabe que aqui no Brasil muita coisa só começa a andar para frente se tem aquela questão como obrigatória, né? Então, talvez comece como obrigatória e ao longo do tempo vai virando business as usual, que a gente deseja, né, que a construção sustentável ela seja parte primordial da construção civil. E é isso. Muito obrigada, Lucas, por essa visão bem interessante. Já estamos quase esgotando nosso tempo, mas temos muitas perguntas muito interessantes. Então, vamos tentar pegar mais algumas e eu vou pedir para tentar fazer respostas um pouquinho curtas, se puderem. Tem várias perguntas ao redor do papel do BID na promoção de projetos verdes. Eu acho que talvez a Juliana possa nos
nós dar um pouco ao nível, concretamente, uma resposta. Temos vários colegas aqui do BID, então estou direcionando a Juliana, mas quem queira contribuir, Lívia ou Esperança, fiquem à vontade. Como que concretamente podemos integrar esse tema nos nossos programas? Mas não respondam todos ao mesmo tempo. Não sei, Esperança, Lívia, Juliana, tem alguma coisa, alguma contribuição nesse verdadeiro desafio que está sendo colocado para nós? Sim, eu não sei se a Juliana talvez não está conseguindo ligar o microfone, mas eu acho que sim. Assim, o BID, como a Juliana já falou, ele é um catalisador de investimento. E o BID tem essa bandeira, né, da sustentabilidade e do verde, né, desde a mesma política dele, né? Nós temos, como o Morgan já falou, uma meta de atingir 30% dos investimentos do grupo BID, que inclui o BID Invest e o BID Lab, associados com financiamento climático. Então, nós estamos, no nosso grupo em particular, o grupo de mainstreaming da divisão de mudanças climáticas, que a Juliana é chefe, está encarregada de transversalizar todo esse conhecimento para todos os nossos especialistas do banco e também para nossas contrapartes. Então, nós estamos, por exemplo, nesse momento, construindo vários hospitais verdes, estamos trabalhando justamente com a Clementine num projeto muito legal em João Pessoa, com moradias de baixa renda, apostando para que esse projeto de moradias de baixa renda considere, por exemplo, arquitetura bioclimática no design, que seja um projeto diferenciado, né? Que depois, claro, impacta na conta que vai pagar o usuário, que é de baixa renda. Então, para essas pessoas vai fazer muito sentido se eles não tiverem que pagar uma conta mais alta por instalarem, por exemplo, ar-condicionado, e em lugar disso, que o design considere medidas como ventilação cruzada para condicionar o espaço, né? Temos outros projetos também no Caribe, né? No Caribe tem um projeto muito legal também de subsídios para moradias de baixa renda, onde a gente está colocando também esses elementos como importantes para financiamos ou damos o subsídio para as pessoas construírem, mas elas deverão considerar isso aqui. Enfim, tem escolas também, tem um projeto de escolas muito legal também no Salvador, que a gente está também incluindo esses critérios de arquitetura bioclimática, que, como bem a Lívia falou, se a gente desde o começo, desde o design, já considera essas questões, talvez não seja nem necessário, vamos dizer, instalar uma tecnologia mais cara como um painel solar fotovoltaico, sino que esse tipo de intervenções passivas, na verdade, podem ser até custo zero, né? É mais levar essas considerações dentro dos designs. Então, assim, para resumir, eu acho que o BID tem um papel importante. Nós estamos trabalhando fortemente nisso ao longo do continente e nosso compromisso é para construir verde, né? Para ajudar as nossas equipes, nossas contrapartes, os países e os governos para construir verde. Muito obrigada, Esperança. Eu queria seguir com uma pergunta um pouquinho mais específica, que eu gostei da Daniela Coelho, que pergunta quais os maiores desafios técnicos para a implantação e manutenção de jardins de chuva. Então, é um exemplo entre diversos outros da nossa publicação. Talvez o Lucas ou a Clarice, quem se sente cômodo com esse tema. Eu sei que o Lucas já tem umas chaves de resposta. Se alguém puder iluminar a Daniela e todos nós juntamente. Passa ao Lucas.
Se ele tem a chave da resposta, passa para ele. Então, Lucas, estamos todos ouvidos. O legal do jardim de chuva é que eu posso fazer ele de diferentes, né, tamanhos. Então, por exemplo, se eu tenho um orçamento restrito, eu posso fazer o jardim de chuva menor. E então, outra coisa interessante é que normalmente os casos que a gente está vendo aqui no Brasil é que são muitos experimentos que a própria comunidade, por exemplo, o bairro, está fazendo. Lá no Rio de Janeiro a gente fez, eu fiz até uma oficina, mas a Fundição Progresso, né, que fez um jardim deles, que a própria população, alguns professores que já trabalham com isso, né, seguiram. E quando a gente pensa em manutenção, a gente trata isso também no manual, né, a escolha da espécie adequada. Tem, por exemplo, se é um clima seco, um clima que vai ter chuva o ano inteiro, né? Então, porque se eu não escolher a espécie adequada, aquela espécie ali vai morrer, porque eu não tenho chuva, não tenho água sempre, né? Só quando tem chuva. A questão da limpeza, né? A gente fala a primeira chuva, que a primeira chuva carrega muito sedimento, muitos resíduos. E, então é isso. Normalmente, pela experiência que eu vejo, as próprias pessoas ali da comunidade, do bairro, acabam tomando conta. Mas se eu fosse escolher, principalmente, é isso. A escolha da espécie, o tipo de solo. Tem que saber, né? Por exemplo, questão de fiação também. Eu não posso querer fazer um jardim de chuva se eu tiver muita fiação ali. Saber o lençol freático. Mas é basicamente isso. Obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Eu vou encerrar com uma última pergunta que nos chegou de Maria Consuelita, que eu vou dirigir a Clarice, dessa vez que você não vai poder escapar. A gestão dos resíduos das construções ainda é um tema pouco estudado e implementado nas intervenções públicas e privadas. Como implementar este tema nas construções habitacionais e de infraestrutura? No canteiro de obras, eu não sei se a pergunta está para o canteiro de obras ou se está para a edificação quando pronta. É a gestão dos resíduos da construção. Tá, então no canteiro de obras, né, o primeiro passo, não tem que ficar fazendo layout de canteiro enquanto não se entendeu a cidade. O que a prefeitura tem para receber os seus resíduos, né? Então, primeira coisa, você trabalha seus projetos para não gerar os resíduos, né? A partir daí, já é o primeiro passo, modularidade de projeto, né, organização, entendimento. Depois, quando você entende a cidade e vê quais são os tipos, né, de áreas que ela tem para receber cada uma das classes dos resíduos, né, os classe A, que são os inertes com potencial de reciclabilidade, os classe B, que são as sacarias, os plásticos, os papelões, quer dizer, tudo aquilo, gesso, né, tentar uma logística reversa, né, para que o próprio gerador do resíduo faça a destinação desse resíduo, de preferência incorporando na indústria de origem, né? Aí a gente começa a trabalhar a questão da economia circular. E aí, quando não deu, fez de tudo, reaproveitou no próprio canteiro, encaminhou para locais que vão fazer a reciclagem. Aí aquele resíduo que saiu, né? Aí esse você organiza se vai organizar dentro do canteiro e encaminha para um aterro sanitário, licenciado, exija toda a documentação, tanto de quem transporta o seu resíduo, tanto de quem vai receber, organiza toda essa documentação e usa como lição aprendida para o próximo canteiro, né? Não desperdice, faz aquilo ali girar dentro da construtora. Então, uma obra bem sucedida, se aquele engenheiro daquela obra faz uma comunicação dentro da construtora, dentro do escritório das empreiteiras, aquilo multiplica na cidade. E aí a estrutura daquela cidade passa a ser conhecida e as estratégias de organização desses resíduos no canteiro tomam escala. E aí esse aprendizado vai acontecendo naturalmente. Obrigada, Clarice. Gostei muito da clareza da resposta. Eu falei que a tua pergunta era a última, mas tem uma saideira sempre, né? É tradição. É porque tem uma última de verdade que é para a Marina, que eu não podia deixar de perguntar. Lucy Clayton Mello, que nos diz o seguinte: o Brasil tem alguns projetos de habitação social, Minha Casa Minha Vida é um deles. Como o governo federal planeja incorporar tecnologias sustentáveis, energia solar, reaproveitamento de água, etc., na construção futura dessas habitações? Marina.
Quem perguntou mesmo? Lucy Clayton Melo. Clayton. Então, Lucy Clayton, a gente tem desenvolvido diversos estudos e ações para poder incorporar essas medidas, né? Um estudo que a gente está aguardando aí, esse estudo de custo-benefício. A Secretaria Nacional de Habitação já tem implementado outras ações, a própria portaria 660 do Minha Casa Minha Vida já traz requisitos mínimos relacionados à construção, e a ideia é ir avançando nessa implementação, a partir desses estudos que a gente está fazendo em parceria com a GIZ, e também com essa priorização aí de subsídios para a implementação dessas medidas de eficiência energética através de sistemas de pontuação que a gente pretende desenvolver. Muito obrigada, Marina. Muito trabalho a desenvolver juntos ainda, né? É bem desafiador. Colegas, eu acho que com isso vamos encerrar. Eu vou agradecer vocês por ter tido a paciência de ficar mais esses 15 minutos com a gente, que o tema ficou tão interessante que não queríamos parar. Então, eu quero agradecer todos pela sua participação, todos os palestrantes e os convidados por ter aceito esse convite com a gente hoje. Eu quero pedir desculpas a quem mandou perguntas que não deu tempo para responder. Vocês viram que a gente tentou responder o máximo. Eu convido todos a baixar a publicação no link que está no chat e a ficar atentos, porque, como meus colegas responderam, o BID tem um compromisso para trabalhar com esse tema. Então, vocês podem acompanhar também o nosso blog, que se chama Ideação, onde publicamos de maneira bem frequente notícias concretas, ou sobre publicações, ou sobre programas concretos que desenvolvemos nesse tema e em outros temas de inovação pública, que certamente poderão ser do seu interesse também. Então, isso não acaba hoje, vamos estar nesse compromisso de trabalhar esse tema ao longo dos meses e anos que vêm. Espero reencontrar vocês virtualmente pronto e presencialmente, espero também, num futuro. Obrigada a todos e um bom final de dia. Obrigada, tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, muchas gracias. Obrigada. Tchau, gente, foi um prazer.